Entrevista de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Ceará. Olha o que ele falou. Eu não posso negar para você que nós só fizemos um treinamento. Nós estamos vindo aí de 19 jogos sem nenhum intervalo para treinar entre quarta e domingo, né? E vai piorar porque nós temos jogo agora com intervalo de 4 dias, depois vão ser 3 dias só de intervalo entre Internacional e Santos e Nacional. Então, assim, infelizmente são muitos jogos. Se você não tem, tudo bem você jogar 2 semanas seguidas, meio e fim de semana, mas teria que ter um intervalo maior. Infelizmente nós não tivemos. E aí a parte física também tem, eu acho que o lado do desgaste emocional do jogo de domingo, né? Foi desgastante fisicamente, mas emocionalmente também. Teve a comemoração, foi até mais tarde e tudo. Nós não conseguimos treinar na segunda-feira. E a gente vem sofrendo um pouco pelo acúmulo de jogos, mesmo trocando quase sempre 11 jogadores de um jogo para outro, usando 5 a partir do minuto 15 do segundo tempo. A gente sente um pouco de cansaço. Hoje eu notei realmente que foi o cansaço. O time vinha jogando bem, vinha se portando bem. Quando toma o gol, eu acho que muda um pouquinho a chave. Se prende começar alguns jogadores com um pouquinho de cãibra. Eu acho que devido à parte emocional, o estresse que você tem num jogo decisivo, num jogo de final, e o espaço curto, né, entre um jogo e outro. Boa noite, Rogério. O Bahia faz um ótimo início de temporada, independente até do título baiano. Mas como pensar, projetar a partir de agora, que a gente sabe que vai ser bem mais cascudo, Campeonato Brasileiro e, como você acabou de dizer aí, Copa Libertadores de América, adversários dificílimos, como administrar essa situação, principalmente com isso do próprio calendário, de você às vezes não poder treinar a equipe. Eu acho que se a gente não tivesse feito as trocas, literalmente de times, né, de meio para fim de semana, hoje nós já estaríamos com muito mais lesões e com os jogadores muito desgastados. Eu acho que o problema só é que não existe, só existe -2 mais 2. Não existe, tem que você dar um dia de descanso para o cara recuperar, no dia você vai fazer um treino leve no segundo dia. Aí no terceiro, você pensa em treinar, não dá, porque já está um dia do próximo jogo. Então, por mais que você troque os jogadores, você nunca consegue, se você dá uma carga excessiva de treino para ele melhorar fisicamente, você desgasta o jogador e ele tem que estar bem para o jogo. Então a gente não está conseguindo realmente treinar. Nós precisaríamos de uma semana livre, ao menos para recuperar 2 dias dos jogadores e fazer uma fase de 4 treinos seguidos, né? E a gente não tem conseguido, por isso nós vamos sofrer e dependemos do entrosamento, da dedicação, da parte de cada um também, de alimentação, de reposição, enfim, porque senão são mais aí 22 jogos antes de... Não tem parada. Eu nunca participei de um ano que jogasse quarta e domingo, de janeiro até junho, e vai ser sofrido, né? E olha que são jogos mais pesados ainda, apesar que hoje de se destacar, porque o Ceará é um time de Série A que jogou com, eu não sei quanto, mas 60% do time que vem jogando, que foi campeão cearense, e o nosso time conseguiu, né, jogar relativamente bem, isso deixa a gente feliz. E o que deixa preocupado é que dos 11 que começaram, 8 ou 9 jogadores acabaram com um pouco de cãibra, cansado. Eu acho, repito, devido à final, o estresse, o tempo curto, um dia só de treinamento, mas é algo que preocupa a gente para até o dia, não sei até que dia vai, 11, 12, 15 de junho, é o que preocupa a gente. Os jogos de Libertadores são pesados, os jogos de Campeonato Brasileiro exigem muito, contra times já que estão num outro estágio. É preocupante, mas temos que tentar continuar girando os jogadores. Rogério, você fala com relação a essas mudanças de girar jogadores. Boa noite, parabéns pelo resultado. Tem alguma prioridade dos campeonatos quando você conquista o seu primeiro título 100 jogos depois aqui no comando do Bahia? Mas historicamente também o Bahia não ganha a Copa do Nordeste e Campeonato Baiano no mesmo ano desde 2001. Então, tem alguma prioridade nesse primeiro semestre? Como é que você vai rodar essa equipe? Eu deixo você responder para mim. O que você gostaria mais? Tentar classificar para a Libertadores ou ser campeão da Copa do Nordeste? Para mim, para quê, rapaz? Eu deixo para você fazer uma reflexão. Não, o torcedor ele quer ganhar tudo. Ah, sim, eu também quero ganhar tudo. Todo mundo quer ganhar tudo. Mas né? fala como seria esse...
Nós Esse temos planejamento que de viver. girar os Olha, é atletas. muito difícil você planejar a longo prazo, porque tem cartões, lesões, as viagens são pesadas pra gente, né? Nós vamos jogar, você sair de São Paulo para jogar no Uruguai é uma coisa, você sair daqui são 2 horas e quanto a mais de voo, ou seja, ida e volta são 4 horas, parece que não, mas no intervalo só de 72 horas de um jogo para outro, isso faz muita diferença. Então nós não conseguimos fazer um planejamento a longo prazo. Contra o Corinthians, jogo duríssimo, né? Contra o Inter, duríssimo. Aí, então, Santos, duríssimo. Nacional, então não tem, assim, não há como fazer escolhas. Nós temos que jogar 100% o jogo que nós jogamos e aí analisar a recuperação de cada jogador e tentar, principalmente nas posições que a gente tem trocas, né? A gente conseguir fazer, às vezes, do começo do jogo, essas trocas para tentar não lesionar jogadores, porque cada jogador que diminui por lesão, ele vai desgastando outros mais tempo dentro do campo. Então nós temos que cuidar para que a gente não sofra lesões e não perca jogadores por 3 semanas, 4 semanas. Nós não podemos se dar o luxo de ter perdas significativas assim. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Fugindo um pouco do jogo de hoje, vimos notando que você tem construído um trabalho sólido, consistente, organizado à frente do Bahia. Diante da instabilidade da seleção brasileira sob o comando de Dorival Júnior, surgindo um convite para você técnico da seleção, o técnico da seleção é o Dorival Júnior e nem falemos sobre esse assunto, por gentileza. Se quiser fazer uma outra pergunta, fica à vontade. Não, pode continuar. Boa noite, Rogério Ceni. Em linhas gerais, o placar foi construído pelo time considerado alternativo, ou um time que não é o considerado titular. E aí a gente percebe que a partir do... Desculpa, não quis ser rude com você, não. Só pergunta. Peço se você não interpreta assim, por gentileza. A partir do 20º minuto do segundo tempo, a gente percebeu que o Bahia deu uma recuada, sofreu a pressão do time do Ceará. Mas, em linhas gerais, o que a gente pode observar é a evolução desse time considerado alternativo, de alguns jogadores considerados alternativos. Você também tem esse mesmo pensamento de que os jogadores eles já assimilaram o seu modelo tático, né, para as partidas, independente daquele que entra e daquele que sai? Eu não posso considerar jogador. Eu não posso considerar o Nestor, o Eric, Nico, David, enfim. Hoje o Lúcio, eu não posso considerar como eu considero como o meu time. E hora entra um, hora entra outro, joga um, joga outro, e todos. Eu acho que o mais legal é que eles demonstrem capacidade para jogar qualquer jogo. Né? Então, acho que hoje é uma coisa, assim, uma coisa é você fazer um jogo contra um time menor. Hoje nós fizemos um jogo de Série A e conseguimos, eu acho que aquele gol, o gol logo depois do nosso terceiro gol é que mudou o aspecto do jogo. E o cansaço nos minutos finais. Eu acho que isso, pela rotina que nós temos, a gente não tem folga, a gente joga meio e fim de semana. Agora, para mim, não tem time alternativo. Nós temos que entrou no campo, nós temos que fazer nosso melhor. Nós temos que correr, batalhar pelo resultado, independente de quem seja. Torcer para que não haja lesões. Esse é o principal para mim, que não haja lesões, especialmente em setores que a gente tem peças contadas. Em alguns setores nós temos, mas mesmo assim, com 3 trocas boas que nós temos, por exemplo, no meio-campo, que a gente troca de meio-campo e o time joga. Muda um pouco a característica, mas joga. Você vê Eric fazendo gols, 6 gols no início da temporada. Eu tenho que. Para mim, isso não é alternativo. É uma alternativa de jogo. 6. Foi o que eu falei. 6.